Bom dia, meus caros amigos patriotas, nacionalistas. Então, nos últimos tempos nós temos visto aqui no Brasil uma série de movimentos, uma série de acontecimentos, né? Ou melhor dizendo, para quem é da área, para quem é do ramo, fatos sociais que muitas vezes nos confundem. Ficamos aí a perguntar e muitas vezes somos levados aí a imaginar apenas aquela ideia simples, aquela ideia simplista, né? Aquela ideia utilitarista, né? O que é útil, né? Pensar naquele momento. Mas existe aí um grande teatro, né? Vamos dizer assim, que acaba por nos confundir em determinados momentos, ou melhor, em todos os momentos, porque é aquela velha máxima, né? O homem, além de ser produto da sociedade, ele também é formador da sociedade, ou seja, é um sistema que se realimenta. E para esse sistema se realimentar, para esse sistema continuar existindo, e aqui agora utilizando o termo sistema numa questão ou num nível mais amplo, né, bem maior, ele se utiliza, ele possui aí bem definido, né, departamentos, possui bem definido aí partes, possui bem definido aí os seus apoiadores, possui bem definido uma estrutura para manter esse sistema em funcionamento. Ou seja, o próprio ser humano ele cria fatos sociais, né, dentro da sociedade. Esses fatos sociais acabam coagindo outros a pensarem, esses aqui pensam e fazem, e aí começa aquele jogo, né? Entende? De coação de um lado, de outro, de um lado, de outro, de um lado, de outro, e acaba havendo aí um equilíbrio de forças e acaba-se o homem, por fim, tornando-se produto desta massa, né? Deste vai e vem de ideias e fatos sociais. Nos últimos tempos nós temos visto aí greve geral, nós temos visto aí modificações na Previdência Social brasileira, nós temos visto aí modificações nas leis trabalhistas, nós temos visto aí tentativas e não tentativas de se manter foro privilegiado, nós temos visto aí também reformas políticas. Nós temos visto aí a segunda turma do STF libertando presos que já estão condenados em primeira instância a 30, 40, 50, 60, 70 anos de prisão, e os caras vão lá e libertam. Nós temos visto aí tentativas e toda aquela chicana, né? aquela discussão, aquela briga entre judiciário e legislativo, se os juízes devem ser criminalizados aí por terem aí interpretações diferentes da lei, né? Ou coisas que o valham, né? O abuso da autoridade. Então, a cada dia que passa, nós estamos percebendo aí, e tudo isso, veja bem, dentro de um ambiente lava-jato, né? Onde nós vemos aí muita gente sendo interrogada, muita gente sendo conduzida, muita gente sendo presa, muita coisa sendo arrestado, muitos computadores sendo confiscados, muitos documentos aparecendo, etc, 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 né? Então nós temos, em termos de fatos sociais, o Brasil está riquíssimo, né, nos últimos tempos, e quanto mais fatos sociais você tiver, maior será a discussão dentro da sociedade, e quanto maior a discussão dentro da sociedade,
maior o equilíbrio de forças. Havendo maior equilíbrio de forças, é difícil você traçar um rumo, um objetivo único, né, para todo mundo. Por quê? E por que isso acontece? Né? Porque é difícil você, por exemplo, chegar lá, não, vamos fazer aqui um movimento intervencionista, etc. Vamos por esse caminho aqui. É muito difícil, né? Porque existem, como já disse aqui, o sistema. Eu vou até utilizar-me aqui de uma metáfora, né? Se você imaginar o sistema como ele sendo uma árvore, imagine uma árvore, né? Existe aquela parte da árvore que você vê, né? A parte da árvore que você vê, que é do tronco, né? do chão, do solo. Você vê o tronco da árvore, depois você vê os galhos dessa árvore, depois você vê as folhas, até chegar às flores, né? E assim por diante, né? As pequenas folhas, as folhas que ainda já estão por cair, as folhas que ainda não caíram, né? Então, o que nós vemos, né, é exatamente a árvore. Nessa árvore, vamos simplificá-la como sendo de 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Essa é a parte que está acima do solo e que nós enxergamos, certo? Então, é isso daí. Agora, para você manter, né, a árvore em pé, existe uma parte dela que você não enxerga, ou seja, aquilo que está abaixo do solo, você não está enxergando, que são as raízes. E é exatamente nessas raízes, né, que nós vamos estar aí nos concentrando um pouquinho. Eu costumo falar aqui muitas vezes em postagens em superestrutura. A superestrutura são exatamente, né, melhor dizendo assim, essas raízes que estão abaixo do solo e que você não pode ver, nós não podemos enxergá-la, mas elas estão lá muito presentes, né? E a função das raízes, além de manter a árvore em pé, é também tirar da terra. Agora, essa terra, você imagina aí como sendo a sociedade, tirar da terra os nutrientes para que a árvore permaneça viva e permaneça em pé. E o processamento desses sais minerais e tudo mais que está, a água que está aí na terra, ele já começa a ser processado nas raízes. Ele começa a ser extraído da terra pelas raízes. E o que são essa raiz, no que ela se resume, essa raiz? Vamos trazer agora aqui para o nosso dia a dia. Vamos imaginar que agora cavamos aí ao lado da árvore e temos ali agora acesso às raízes e podemos ver quem são essas raízes, né? As raízes são as empresas, federações de indústrias de comércio, religiões, escolas, independentemente de qual nível, de qual série, de qual etapa, se particular ou do governo, OAB, associações de médicos, engenheiros, arquitetos, psicólogos e vai por aí adiante. Meio acadêmico. Já falei aqui das empresas, eu vou falar agora dos empresários. Os empresários. Uma série interminável de ONGs, né? Uma coisa que se espalhou aqui nesse país aqui nos últimos tempos, ONGs. A imprensa, muito importante lembrar dela, a imprensa. E assim sucessivamente, né? As mídias sociais também. As mídias sociais, inclusive, elas servem
exatamente para trazer, né, uma quantidade enorme, esmagadora de fatos, né? Porque as pessoas, eu por exemplo, costumo ler rodapé de jornal, né? Sou daquele que lê a notícia nas suas entrelinhas. Quando se fala rodapé de jornal, não significa que eu vou pegar um jornal e vou ficar lendo o que está embaixo. Mas sim, eu costumo pegar as notícias e interpretá-las. E fazer a interpretação de notícias, né, significa ir nesse sentido de você estar observando e interpretando, fazendo uma hermenêutica do que significa aquilo que ali está, né? Então você lê uma notícia, você pega ali os fatos jurídicos, a questão social, a questão governamental, a questão... E dentro de tudo, do contexto, você então localiza aquela notícia e você tem uma ideia do que ela realmente significa. Ela vem nua e crua num pedaço de papel e você, fazendo essa hermenêutica, você coloca num estágio mais avançado, mais apurado, vamos dizer assim, né? Então, essa superestrutura, que é toda essa gente aí que eu falei para você, empresários, empresas, clubes, ONGs, religiões, associações, clubes de futebol, etc, 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 etc. Eles são entidades, vamos colocar assim, que estão dentro de uma sociedade que aprendeu, né, a ser uma sociedade de resultados. O que são os resultados? Tem que fazer acontecer, né? Se você pegar aí, na maioria delas, né, uma coisa que eu até digo, todo o meio acadêmico, por exemplo, o meio acadêmico, os engenheiros, os arquitetos, os médicos, etc. Toda essa gente, ela trabalha, economistas, né? Os economistas principalmente, que têm falado muito aí nos últimos tempos a respeito da situação financeira e econômica do país, né? Essa gente, ela apenas enxerga o resultado. E o resultado é simples, é grana, dinheiro, é fazer funcionar, ter dinheiro para comprar um carro, ter dinheiro para comprar uma lancha, ter dinheiro para comprar uma casa, uma roupa, um par de sapato, um celular novo, um PC, um sei lá o que, entende? Então, essa é a política de resultados que está dentro dessa superestrutura, né? E os resultados têm que acontecer. Eles não fazem análises filosóficas, né, de se aquele dinheiro que eu vou ganhar desenvolvendo determinado equipamento, ou determinada ação, ou determinado produto para ser vendido no banco, ou, sabe, eles não vão estar preocupados se isso daí, se o dinheiro é bom ou se o dinheiro é ruim, né? Se houvesse essa distinção de se dinheiro é bom ou dinheiro é ruim, nós não teríamos tráfico de drogas, nós não teríamos prostituição, nós não teríamos aí máfias que compram e vendem órgãos, né, órgãos humanos, nós não teríamos nada disso, certo? Mas existem os interesses que comandam todas essas entidades, né? Os interesses logicamente, dinheiro, que é a maneira como o mundo aprendeu a se relacionar, né? O relacionamento econômico, financeiro, justa causa é feito dessa maneira, né? E essa estrutura, então, formada por todos esses órgãos e entes, né? Muitos deles participam, aí agora vindo mais um pouco para dentro daquela parte física, né? Da parte material da coisa, né? São pessoas que estão logicamente dentro dessas entidades, e algumas delas participam de umas e de outras, e de todas, ou de algumas, né? Existem aí certas associações ocultistas aí que acabam participando aí de todas as, né? E se infiltram em todos
essas entidades, sejam elas filantrópicas, sejam elas de conceitos, sejam elas acadêmicas, sejam elas empresariais, eles estão aí, né, participando de todas elas, tá? E qual que é o objetivo desse negócio? E por que eles mantêm o que está lá em cima? Primeiro, pelo próprio interesse. E a partir do momento que você quer o próprio interesse, né, você é absolutamente conservador no sentido que você não quer que mude o sistema, ou seja, você não quer que a árvore seja derrubada. Você não quer que a árvore seja derrubada, porque a árvore ela te dá lucro, porque a árvore mantém você ganhando dinheiro para comprar barco, para comprar casa, para comprar carro, para manter filho na escola, e etc, 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 para manter o sistema. O sistema é mantido exatamente dentro desse contexto. Não existe uma outra maneira. Existem os interesses dessa gente e, movidos pelos seus interesses, automaticamente eles acabam mantendo o sistema conforme ele é. Quando eu falo em sistema, eu falo da árvore, né? Existe uma série de galhos nessa árvore. Se essa árvore tiver apenas um galho, ela sobrevive. Se ela tiver 2 galhos, ela sobrevive. 3, 4, 5, 10, 33 galhos, ela vai sobreviver. Claro que vai, né? Agora, o tronco, ele não pode ser cortado, né? Então, o tronco, vamos chamar esse tal de tronco hoje, ele é conhecido como democracia, né? Democracia. E a democracia, ela funciona num sistema imaginário, que é colocado na tua cabeça e de todo mundo, né? Que votando você está participando da árvore. Na verdade, você não está participando da árvore, isso não existe, né? Mas, ainda voltando na superestrutura, existem os interesses dessa gente em manter a árvore em pé. É por isso, né, que se você chegar na empresa que você trabalha e dizer assim: nossa, vai ter uma greve na sexta-feira, vou lá participar, vai ter um monte de gente, né, ao teu redor ali, gerentes, supervisores, o diretor da empresa, o dono da empresa, todo mundo vai dizer para você assim: não, meu filho, não vá lá, isso aí não adianta nada, isso aí não serve, etc, etc. Não, isso é bobagem. Não estou aqui fazendo juízo de valores da greve ou não, estou apenas dando um exemplo, tá? Claro que a greve que nós tivemos aí na sexta-feira, ela foi uma obra, um artifício isolado de uma parte do sistema que quer se salvar. Chama-se PT, ponto final. O objetivo deles aí dentro do sistema é outro, né? E eles vão aí conseguir ainda eleger um monte de gente. Infelizmente a gente vai ter que ver isso daí, né? Agora, a superestrutura, ou seja, a raiz da árvore, ela vai evitar que você tome um caminho que você não quer, ou melhor, que você deseja. Você deseja, mas você não pode tomar esse caminho, porque você vai ser desestimulado até dentro da tua casa, né? Tua esposa trabalha num lugar, você trabalha no outro. Você vai chegar dentro da tua casa e vai dizer assim: olha, vai ter uma greve aí na sexta-feira, eu vou lá participar? Ah, não, melhor não. Ah, você vai perder o dia de serviço, você vai perder, não, tal. E aí por aí, então, mesmo assim, se fosse, né, olha, vai ter uma marcha intervencionista no domingo. Ah, não, intervenção, tem meia dúzia, entende, não vai levar nada. E aqueles caras fizeram a ditadura, acabaram com o tronco da árvore, que é a democracia. Papá, sempre vai ter um monte de gente aí para se contrapor a você. Isso é normal, por quê? A própria superestrutura faz isso, né? E todas essas raízes, né, elas trabalham muito bem alinhadas, elas pelos seus próprios interesses, né? Se a gente tomar, por exemplo, aí, né, vamos ver essa questão aí, por exemplo, de aquecimento global, né?
por mais estúpida que seja a ideia, por mais imbecil que seja, nós vemos aí até os centros acadêmicos, engenheiros, químicos e tudo mais, afirmando que é verdade o negócio, né? Ou seja, eles estudaram, sabem muito bem como é que funciona a fotossíntese de uma planta, né? E sabem que na fotossíntese retira-se gás carbônico da atmosfera, se transforma em oxigênio, né? E quanto mais gás carbônico você tem, maior a planta fica, mais forte ela fica, mais ela produz, etc. Isso daí é absolutamente comprovado, né? No período cetáceo, né? Aqui no nosso planeta, né? A quantidade de gás carbônico naquele tempo era 20 vezes maior do que nós temos hoje, né? As plantas cresceram tanto, a quantidade de alimentos foi tão grande que as lagartixas acabaram virando dinossauros, né? Eles sabem muito bem disso, dessa historinha toda, né? Mas, para vender lâmpada LED, para vender geladeira que não usa gás para funcionar, eles fazem mil e uma. E todo mundo acaba concordando nisso, né? Então você vê lá a igreja falando a respeito de aquecimento, você vê lá os técnicos, né? O pessoal aí da área científica falando, você vê os políticos, você vê até o OAB, todo mundo, nossa, o mundo vai acabar, entendeu? Mas antes que o mundo se acabe, então você vai e troca todas as lâmpadas LED da sua casa, as lâmpadas incandescentes por LED, você compra uma geladeira nova, você compra uma máquina de lavar que não precisa disso, daquilo, e assim sucessivamente. Você compra um carro que não usa gasolina, ela usa energia elétrica, gasta energia elétrica, então por que eu troquei a lâmpada? Não, mas funciona assim mesmo. Então, são informações, né? Aí demonstra como a estrutura ela trabalha organizadamente, né? Para produzir fatos. E o Brasil hoje, né? Deixando um pouco de lado essa questão, o Brasil hoje nós estamos vendo uma série de fatos que são produzidos, fatos sociais que são produzidos pelo sistema para manter a árvore funcionando e a árvore em pé, né? Até mesmo a Lava Jato, que todo mundo defende, é interessante, claro que é, né? Mas haverá um momento que virão aí a televisão e oficialmente vão anunciar, queridos amigos, a corrupção foi controlada, né? Agora nós podemos confiar nos nossos partidos políticos, porque nós montamos aqui, além de tudo isso, tal sistema, né? Tais sistemas de proteção, que nós não vamos mais ter corruptos, porque essa corrupção sistêmica aconteceu, porque havia falhas, existiam brechas aí dentro da nossa legislação, e daí fizeram essa festa toda, etc. Mas nós já botamos na cadeia todo mundo que tinha que colocar, né? Na verdade vai ter um monte de empresário preso lá e nenhum político, mas tudo bem. Está preso lá, e assim me justifico para o povo, né? Dizendo que aquele problema de corrupção foi resolvido, que ele não existe mais, né? E daí vem as raízes da árvore, que é a superestrutura, e todas essas organizações, associações que eu comentei aqui com vocês, vão pegar essa ideia e vão disseminá-la pela terra, né? Pela sociedade, vão conversar com todo mundo da sociedade e tal, e vão ajudar a convencer, né? O meio social, a sociedade, de que agora vai, de que agora está resolvido. Aí a igreja vai dizer assim, não, temos que ter esperança, porque agora vai, né? A OAB vai chegar lá e vai dizer assim, não, porque temos que ter esperança, porque agora vai, agora em termos de lei, nós analisamos aqui, está tudo perfeito, está tudo maravilhoso, vai continuar muito bem, né? Aí você vai naquela consulta médica, o médico vai olhar para a tua cara e vai dizer, não, mas está tudo bem, ó, fica tranquilo, porque agora vai... A corrupção acabou e tal. De tanto ouvir isso daí, né? De tanto ouvir essa conversa, você vai acreditar, né? Como você é formador da sociedade e também produto dela, você ouvindo torna-se produto e você vai começar
sem perceber depois, você mesmo vai começar a perpetuar essa ideia, você vai começar a passar lá adiante, vai chegar dentro da tua casa, você vai falar para tua esposa, para os teus filhos, né, que você ouviu, ou que você sabe, né, daí você já começa a se colocar na primeira posição, na primeira pessoa, né, porque você aí agora está participando, né, junto com todos os outros e, né, olha, eu estou dizendo aqui que agora vai, agora nós estamos resolvidos, não temos mais problema de corrupção no Brasil, podemos votar no nosso partido político preferido e tal, está tudo resolvido. Esse é um pequeno resumo, né? Com relação à greve, é normal que isso acontecesse, né? Que ela acontecesse. Por quê? Todos esses que estão acima da terra, todos esses que estão acima da terra, né? Todos esses poderes, partidos políticos, etc., que são aí representados pela parte que você vê da árvore, eles têm que dar uma justificativa à sociedade, né? O partido que tem nome de trabalhadores, né? Esse partido ele tem que justificar-se diante dos trabalhadores. Então, vamos lá fazer greve e tal, né? Aquela ideia simples, né? Entende? Vamos lá fazer greve, vamos quebrar, vamos tocar fogo em pneu, vamos fazer isso, tal. Daí, passado algum tempo, ele chega e fala, tá vendo? Eu fui lá defender você contra esta proposta que, né? Agora, nós vemos que a ação desses partidos políticos, por exemplo, dentro do Congresso, ela é pífia, né? Pífia no sentido de tipo assim, né? A mesma coisa você entrar numa corrida e correr para não ganhar. Por quê? Porque foi determinado pelo sistema já há muito tempo que os ganhos, né? Os salários, os proventos, etc., dos trabalhadores brasileiros, dos aposentados, né, e dos que estão na ativa, ainda está muito alta para o mercado internacional e tem que ser reduzido. Simples assim. Não tem mágica, não tem nada mais do que isso, sabe? Por esse pedacinho do PIB que sobrou para nós aí, esse dinheirinho que sobrou para a gente fazer saúde, etc, etc, etc., eles acham que ainda está muito dinheiro, tem muito dinheiro nisso daí, precisa ser retirado. E onde vai ser retirado? Né? Vai ser retirado da Previdência, vai ser retirado do trabalho em si, né? Entende? Vai sobrar mais dinheiro no caixa? Claro que vai, né? Entende? Dias atrás aí o governo retirou os incentivos aí, ou melhor, aquela desoneração da folha, né? As empresas vão ter que pagar mais para manter os funcionários, certo? Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Logo depois vem uma reforma trabalhista com terceirização. Até hoje não explicaram como é que você vai ter um funcionário que hoje custa 500, ele sai da tua empresa, é recontratado por uma empresa terceirizada, aí ele volta para a tua própria empresa custando 400, não dá para entender, né? Melhor, eu sei como funciona, não vou entrar em detalhe agora aqui, porque senão vai se tornar muito longo esse vídeo que eu estou aqui conversando com vocês um pouco, né? Mas o objetivo dessa gente toda, né, que está aí, a parte da árvore que a gente enxerga, é exatamente manter-se lá, manter o status quo, manter a coisa como ela é. E digo mais a vocês, ela vai continuar sendo conforme ela é, entende? Queiram alguns grupos ou não queiram alguns grupos, ela vai continuar sendo dessa maneira. E mesmo que no ano que vem você diga assim, não, eu não vou sair de casa para votar, né? Não vou votar em ninguém, não se esqueça que por 1-0 eles ganham, né? Se 1% da população brasileira sair de casa para votar, né? Se você pegar só essa gente aí que fez essa greve, tocou fogo em pneu, etc., sair de casa para votar, e os outros 99% não sair, certo? Com esse 1% eles vão eleger um presidente, entende? Então é isso que eu tento mostrar, né, para vocês, meus caros amigos, patriotas, nacionalistas, o que eu tento colocar no caminho das pessoas e fazer com que as pessoas entendam que
Essa árvore ela possui raízes muito profundas, está muito bem alicerçada, né? Depois aí que os militares aqui no Brasil, que também eram comandados por esse mesmo sistema e fazem parte da árvore, tá? Fazem parte da árvore, da parte que nós enxergamos da árvore, eles fazem parte disso, tá? Depois que eles entregaram o país, né? Essas raízes elas foram lançadas com muita profundidade dentro de uma sociedade de resultados que tem que dar resultados. Ganhou-se muito dinheiro, movimentou-se isso tudo, né? Até que um certo ponto hoje, quando você fala em nacionalismo, as pessoas ainda não conseguem enxergar, né, que podem existir outros modelos, né, que podem reger aí uma nação, reger um país, né? É muito complicado. As pessoas elas acreditam e enxergam somente o dinheiro como meio de relação, né? Elas enxergam somente o trabalho, a maneira de se conseguir o dinheiro para a sua manutenção. Então, são coisas assim que não tem como você mudar num curto espaço de tempo, a não ser que o mundo todo queira, porque a coerção, né? Aquela pressão que existe contra, né? A sociedade, ela pressiona as pessoas, ela induz as pessoas, ela empurra as pessoas a pensarem conforme a sociedade pensa, né? E pensar diferente dentro disso é um fato assim, é uma tarefa bastante difícil. Os nacionalistas, eles pensam diferente, né? Mas é muito difícil, né? Nós vemos aí alguns movimentos que hoje enxergam aqui, mas existem movimentos que existem aqui no Brasil desde a década de 30, né? Desde a década de 30 eles existem e continuam sempre do mesmo tamanho, apesar da população crescer e tudo mais, continuam sempre do mesmo tamanho e tudo mais, porque a superestrutura não admite, não permite que esse espaço seja tomado com tais ideias, né? Então eu sempre coloco aqui, o nacionalismo ele precisa fazer parte dessa árvore, da parte que a gente vê, né? E fazer parte dessa árvore, da parte que a gente vê da árvore, né? Da parte da estrutura, a gente, do sistema, né? Nós precisamos estar participando da estrutura, participando do sistema, não tem como. Vamos chegar lá e não vamos ter resultado nenhum em curto espaço de tempo? Claro que não, é lógico que não, porque a superestrutura vai te impedir de qualquer movimento que venha aí a tentar modificar o modelo, né, o tipo da árvore que nós temos aí. Um grande exemplo disso é você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, o Donald Trump, apesar de eu estou usando aqui um exemplo, apesar do cara ser sionista, né, eu vou mostrar aqui para vocês que, tá vendo, ele chegou lá achando que ele ia de uma hora para outra, e agora ele próprio está declarando que a coisa é mais difícil, o buraco é mais embaixo do que ele imaginava. Não é de uma hora para outra que, mesmo sendo presidente de um país, você consegue implementar aí mudanças, ele chegou lá com uma série de coisas aí, de medidas aí que ele queria tomar e não conseguiu levar adiante. Nenhuma delas, nada, zero. Porque ele não entendeu, o Donald Trump não entendeu, né? Ele se diz aí um pouco desligado aí do seu partido, né? Mas ele próprio não compreendeu que as raízes da árvore são muito profundas, né? E você pode fazer algumas podas de raiz, né? Vamos dizer assim, podar algumas dessas tentáculos, né? Dessas raízes aí, podar um pedacinho de uma, de outra, outras você arrancar aí por inteiro, e só assim é que você vai conseguir. E isso não é que se consegue fazer assim de uma hora para outra.
exatamente devido aos fatos sociais, os fatos sociais que são criados para manter esta árvore em pé, né? Acontece em todos os países ditos ocidentais. Então, é assim que acontece, né? Não existe como se modificar num estalar de dedos, de uma hora para outra, como as pessoas imaginam, né? A superestrutura, ela vai muito profunda, não tem como, né? E não há como se fazer isso. Então, é aquilo que eu sempre coloco aqui: temos que participar do sistema. Não é participar e se alinhar a ele, mas sim concorrer com ele, concorrer verdadeiramente com o sistema. Porque hoje o sistema, os partidos políticos que estão aí, eles foram formados e fundados pelo sistema. Não existiu um movimento que veio de fora para dentro, né? Genuinamente de fora para dentro, colocando ali a ideologia, né? E como ela funciona. Uma verdadeira ideologia nacionalista, por exemplo, no Brasil nós não temos, né? Por isso que dias atrás aí eu lancei aqui, né, minha pré-candidatura à presidência da República, né? Na tentativa, na esperança aí de, sei lá, que as pessoas se movimentem, se mobilizem, pensem um pouco, no sentido de formarmos ao menos um movimento para seguirmos adiante com essa ideia de termos aí um movimento nacionalista, patriótico, né? Eu, inclusive, com a ideia da candidatura, só para vocês terem uma ideia, eu fui procurado por partido político, tá? Eu fui procurado por partido político. Na verdade, nós não nos alinhamos porque existem algumas exigências, como, por exemplo, eu quero uma limpeza em todos os diretórios desse partido, né? E o partido seja entregue ao nacionalismo. Não houve acordo até agora, né? Eles querem manter algumas pessoas lá dentro, mas não teve acordo exatamente por causa dessa questão, né? A limpeza tem que ser ampla, geral e irrestrita, já dizia um determinado ministro aí que nós tivemos aqui no Brasil, né? Tem que se limpar totalmente, tem que tirar todas as pessoas que estão ligadas às raízes, né? E de dentro desses partidos políticos que tenham interesse em ter uma candidatura nacionalista. E por outro lado, nós temos também algum avanço aí, né, para a criação de um partido político genuinamente nacionalista, esse que nasça do zero, né? O material já está sendo providenciado, já está sendo preparado e logo em breve nós teremos esse material circulando aí pelas redes sociais e também num site que vai ser lançado, né? E também vamos fazer aí uma série de hangouts, né, para podermos aí estar trocando ideias ao vivo com as pessoas. Eu não gosto do sistema modelo televisão, né, onde você vê aquele negócio lá funcionando na tua frente, você não pode fazer pergunta, você não pode... E se você manda a tua pergunta, a pergunta não é lida, não é respondida, né? Eu acho isso aí uma tremenda de uma falsidade, uma falha, né? Então nós vamos estar sim fazendo aí hangouts ao vivo, e onde você poderá aí fazer a tua pergunta a respeito do nacionalismo. Eu sei que muitas pessoas aí têm me perguntado a respeito do nacionalismo, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, como é que funciona tal coisa, né? Tem resposta para tudo isso, é que eu não tenho tempo para ficar me alongando, escrevendo tanto, né? Ali no meu perfil de Facebook, o pessoal pelo WhatsApp que me procura também, existe sim uma maneira uma estrutura toda, né, que faz do nacionalismo um modelo absolutamente diferente, diferenciado de tudo que você conhece que nós temos hoje dentro da política brasileira, né? Então, é isso, minha gente. Nós vamos ter que participar, né?
A minha pré-candidatura a presidente em 2018, ela continua de pé, né? Porque se nós tivermos aí um movimento, que nós consigamos aí angariar 500 mil assinaturas, certo? Tanto para um partido político novo, como para um partido político já existente, que seja saneado, limpo, né? Sejam retirados de lá todos os que lá estão hoje, né? Para que nós possamos entrar e colocar lá dentro pessoas nacionalistas. Essas 500 mil assinaturas também vão valer, né? Para que façamos esse movimento e tenhamos aí capital político, tenhamos aí poder, tenhamos voz para fazer esse movimento e essa modificação tão necessária dentro da política brasileira. Política brasileira que é um dos galhos da árvore, que nós estamos vendo, né? Que é mantida por uma superestrutura, que é uma raiz bastante profunda e que mantém essa árvore em pé há muito tempo, e vai ser muito difícil derrubá-la da maneira como estão imaginando aí uma série de movimentos que temos por aí. Grande abraço a todos, estarei de volta em breve, se Deus quiser, para que nós possamos continuar com o nosso tema nacionalista. Bom final de semana, fiquem com Deus.